Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Tu és bom, em todo tempo és bom. Aleluia, Tu és bom, aleluia. Diga isso comigo, não é qualquer coisa que nós estamos dizendo. Aleluia, Tu que tem encontrado tudo, mesmo sem ter perdido nada. Aleluia. Controle absoluto de todas as coisas está nas Suas mãos. Então, independentemente de tudo, Tu és bom. E os meus olhos enxergam isso por intermédio da fé. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia em Abacuque capítulo 1. Que noite maravilhosa de louvor e adoração. Aleluia. Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo 1. Glória a Deus. Abacuque capítulo 1. Queridos, vamos pedir ao Pai que de uma forma sublime, nosso coração esteja apto e preparado para ouvir o que Ele quer ministrar ao nosso coração, sem adições humanas, sem adições filosóficas, sem interpretação social, mental, racional, mas que tudo que for ministrado seja no campo que transcendente ao entendimento humano, que seja acima desse campo físico, que seja de orientação exclusivamente espiritual, porque é nisso que nós cremos, é isso que nós devotamos a nossa confissão e a nossa confiança. Jesus, obrigado mais uma vez pela simples oportunidade de poder ter liberdade para adorar o Teu santo nome nesta sociedade. Falarei do Teu nome, ó Pai, no meio da congregação, falarei o Teu nome fora da congregação. Qualquer brecha que eu tiver, com qualquer pessoa que eu falar, eu quero falar acima de tudo sobre Você. Jesus, que o Senhor me oriente a Tua palavra para que o meu comportamento em meio à sociedade, em meio à igreja, ó Pai, seja balizado, seja orientado, tutoriado, ó Pai, pela Sua palavra. Aleluia. Buscamos e precisamos de uma cosmovisão cristã. Precisamos, ó Deus, de uma orientação sadia, senão a gente vai se esfriar nesse mundo cada vez mais frio, e não é o que nós queremos e nem aceitamos. Não Te exigimos nada, mas pelo contrário, exigimos da nossa carne total atenção e devoção à Tua palavra que será ministrada, do qual nós temos temor e tremor. Aleluia. Tu és tão lindo, Jesus. Seu amor me constrange com tanta violência. Não tem como não te sentir por meio da música, por meio das artes, por meio das criações, da criatura, das crianças. Não tem como não te sentir por meio de tudo isso que tem testificado o Teu amor. E um dos maiores privilégios que o Senhor tem me dado é o compartilhamento do Teu Espírito dentro de mim, em mim, para que eu possa, Pai, ter o maior, ó Deus, de todas as ferramentas que me impulsiona até Você, que é o Teu Espírito, que é o meu paracletos, advogado, que é aquele que me impulsiona, aquele que me lança diante de tudo para um caminho que é eterno. Muitos foram os homens que receberam esse Teu Espírito na antiguidade, muitos foram os homens que receberam desse Teu Espírito sem saber. Eu Te conheço por intermédio das Suas sagradas Escrituras e pelo testemunho vivo que tem sido contado de geração em geração, do qual ninguém, Estado, autoridade, ideologia, política, nada pode matar. Ninguém pode ferir aquele que dá vida, ninguém pode matar aquele que dá vida, e Tu és essa vida. Como disseram os cristãos armenos na perseguição bizantina 100 anos atrás:
podem amarrar os nossos pés, podem amarrar as nossas mãos, podem fechar a nossa boca, mesmo assim o nosso coração clamará por liberdade. Ninguém pode apagar o teu fogo em mim. Os acadêmicos, os professores, os ateus, os ceticistas, são esses que mais precisam de ti. E a resposta que eles tanto buscam está em nós. E nós estamos aqui para ser orientados pela tua palavra, para saber como divulgar essa orientação para essas pessoas. Nós não queremos ser igual ao mundo, pelo menos eu não quero ser igual ao mundo. Eu estou cansado do mundo, e eu sei que o Senhor brevemente colocará fim em todo o sofrimento humano. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esta beleza incompreensível, mas que é visível. Obrigado por esse amor, ó Pai, tão alto, mas que é acessível. Obrigado por essa paixão demonstrada por Ti na cruz. Eu Te amo, Jesus. Fala que o Teu servo ouve. Me leva ainda mais para perto de Ti por intermédio da Sua palavra. Aleluia. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Quantos creem que Ele falará ao nosso coração hoje? Aleluia. Aplauda Ele, glória a Deus. Aleluia. Tu és tão lindo. Irmãos, pensa num livro muito rico, pensa num livro cheio de entendimento e visão profética neotestamentária. Esse livro é o livro de Abacuque. Nós exploramos pouco a riqueza que há nesse livro, e eu quero compartilhar com você. Eu lembro que há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, nós falávamos aqui na igreja a respeito de abraçar o conhecimento, e nessa noite nós vamos reler um pouco aqui do livro de Abacuque, que é um livro curtinho, mas como disse, extremamente rico, referente, que indica um tempo do qual nós vivemos e ainda vamos viver, e eu creio que isso vai te edificar muito. Essa ministração, ela está em anexo com o que foi ministrado na quinta-feira. Não sei se você esteve aqui na igreja quinta-feira, mas foi um culto assim, foi um culto poderoso, cheio de glória, cheio de graça. Se você não veio, irmão, assista a ministração, porque eu ministrei um pouco do que fala em Abacuque, em concordância com o que nós falávamos da resiliência de Paulo, que não era uma resiliência fruto do senso comum, que nós tanto ouvimos falar hoje. As pessoas fazem tatuagem, escrito resiliência. A resiliência de Paulo não era uma condição humana do qual ele se adaptava ao cenário que ele vivia, ou seja, não era uma condição não era uma condição de vitória pessoal, onde Paulo conseguia se sobressair. A palavra que muito se usa hoje é a palavra superação. Então não era uma superação de Paulo que o colocava, mesmo a condições adversas, numa condição de mudança. Essa não era a resiliência de Paulo. A resiliência de Paulo era uma resiliência que sentia prazer nas fraquezas, porque ele entendia que o poder de Deus era aperfeiçoado na fraqueza. Repare, irmãos, que o texto não vai dizer que era o poder de Paulo que era aperfeiçoado nas fraquezas que ele enfrentava. Não era Deus aperfeiçoando Paulo em suas fraquezas, era o poder de Deus, era o poder do Senhor que era aperfeiçoado através de Paulo. Ou seja, então o tipo de vida que Paulo estava levando louvava e glorificava ainda mais a Deus. E aí alguém diz, mas como isso é possível? Um Deus então que recebe glória e louvor na fraqueza dos seus seguidores? É aí que está. A fé de Paulo o levava a considerar que as aflições que ele enfrentava nesta vida não se podiam comparar com a glória que seria revelada. Ou seja, a gente tem um hábito de dizer, irmãos, que Satanás está nos testando com as aflições, com os problemas, com essas lutas que nós temos com o ser humano. Isso é coisa do diabo, então eu estou enfrentando esse problema porque o diabo está colocando esse problema em mim. Se a gente ler o livro de Gênesis, a gente vai perceber que toda a aflição do qual o ser humano tem que passar foi uma condição dada por Deus. Não foi o diabo que deu essa condição, não é isso? Foi uma condição dada por Deus. Então, irmãos, entenda, porque é um castigo que ele deu, querido, essa era a única forma do homem conseguir refletir no que acontecia com ele sem a presença desse Deus, mesmo ele sendo misericordioso e mantendo
digamos que, alguns aspectos da sua misericórdia sobre o homem, para que ele não morresse totalmente. Deus, ele foi tão poderoso que até nisso ele pensou. Então os problemas, querido, o Paulo entendia que eram problemas do qual ele enfrentava, mas do qual provava ainda mais o poder e o amor de Deus, que garantia a ele a condição que um dia tudo isso ia acabar. Então a vitória de Paulo não era um fruto do seu esforço, mas era, digamos que, um fruto da sua confiança e do seu descanso no esforço de Jesus. Amém? Nós falamos muito sobre isso na quinta-feira, e foi algo assim poderoso, foi algo tremendo, e nós vamos continuar dizendo um pouquinho mais sobre isso, porque a gente terminou na questão da adoração, e a gente vai falar um pouco de adoração hoje. Então, de manhã assim foi algo assim muito gostoso, muito sublime, e se você tiver com seu coração aberto, eu creio que também será agora. Vamos ler alguns trechos do livro inteiro de Abacuque, e a gente absorve o contexto histórico também. Vamos lá, capítulo 1, vamos ler o capítulo 1, depois a gente lê o 2º e o 3º, do 1 ao 4, diz assim: o oráculo revelado ao profeta Abacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda, sem que me dê ouvidos? Até quando protestarei diante de ti? Violência, sem que tragas alguma salvação? Porque me fazes contemplar a injustiça, de observar com clareza toda a maldade que campeia nesta terra. A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum. Por esse motivo, a lei e o direito se enfraquecem, e a sua justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Versículo 5: então contemplai as nações e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tão magnitude, que não conseguireis acreditar, se tudo isso simplesmente fosse contado. Que lindo isso, que coisa muito particular para nós. Eis que eu estou conduzindo os babilônicos, esta nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar de habitações que não lhes pertencem. Agora vamos para o versículo 12, que diz assim: ó Yahvé, meu Elohim, Deus meu, Kadosh, santo, porventura não existes desde a eternidade? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Mas Senhor, tu designastes justamente esta nação pagã para executar o teu juízo. Sur, rocha de refúgio, tu decidistes estabelecer este povo para aplicar um castigo em nós? Tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade, então por que tens paciências com os perversos? Porque ficas em silêncios enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não têm bom senso, e a ninguém deve satisfação. Capítulo 2, versículo 1: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o Senhor, o que o meu Yahvé, Deus, me dirá, e que resposta receberei aos meus questionamentos. Então o Senhor me respondeu e ordenou: escreve a visão com clareza possível em grandes tábuas,
para que até o mensageiro que passar correndo consiga ler. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a com confiança, porque certamente virá e não retardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. Em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros, e o ímpio é muito soberbo, e jamais encontra descanso. Seu desejo impetuoso é como o próprio Sheol, morte, que nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações, e junta para o seu domínio todos os povos. Versículo 14 agora. Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, e a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé, o Senhor. E para finalizar, vamos ao capítulo 3. Ele começa dizendo: então o profeta Abacuque fez a seguinte oração, em estilo sigaonisto, isto é, sobre a forma de cânticos de confissão. Então ele começou a orar cantando: ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizestes no passado. Faze-a conhecidas, porque todos também em nossa época, ainda que esteja irado, lembra da tua misericórdia. Eloá, Deus, veio de Temã e Kadosh o santo, veio do monte Parã, região das cavernas. Sua glória cobriu os céus, e o seu louvor encheu a terra. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão. O esconderijo da tua força está ali. Vamos para o versículo 16, o mais conhecido do livro. Assim que ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios temeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas tremeram, vacilaram, porquanto aguardarei tranquilo silêncio, em silêncio, olha só, D maiúsculo, o dia da tribulação, que virá sobre o seu povo que nos oprime, sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, aleluia, que nem haja uvas na videira, mesmo falhando toda a safra de oliva, e as lavouras não produzam mantimento, e as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Yahvé, Adonai, o Senhor é soberano, tu és a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, me faz caminhar por lugares altos. Aplauda Jesus, isso é lindo demais. Aleluia. Aplauda Cristo. Amados, Abacuque foi um profeta que viveu aproximadamente 600 anos antes de Jesus, e tudo que se sabe da pessoa deste profeta chamado Abacuque, conhecido por nós como um profeta menor, vem da tradição judaica. Alguns escritos, alguns documentários lendários, como um relato apócrifo intitulado como Bel e o Dragão, contam um pouco da história deste profeta que tinha uma missão. Ele foi convocado por Deus para comunicar a decisão divina de Yahvé, onde ele usaria o povo, o império de Nabucodonosor, o império babilônico, para invadir os termos de Israel, a fim de corrigi-los devido ao seu pecado. Ele, como Jeremias, viveu para presenciar isso. Então ele estava naquela turma de profetas que presenciaram isso, embora não tenha sido como Daniel, que chegou a ser levado e se tornou profeta na Babilônia.
ele presenciou toda aquela grande tragédia sobre o povo de Deus, o povo hebreu. Irmãos, como nós sabemos, em Hebreus a Bíblia vai dizer que todo o Velho Testamento, toda a lei, todos os acontecimentos são uma sombra das coisas que aconteceriam no futuro. A gente sabe que tudo isso aqui indica para o tempo de Cristo, para o tempo do Messias. Eu acho tão fantástico isso, irmãos, é porque toda a Bíblia se refere a nós. Isso é fantástico. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que toda a criação, tudo que existe, tudo que há, é descrita nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Então tudo que há na terra, Deus, Ele escreveu em apenas 2 capítulos, 2 livretos, 2 páginas. Imagine a grandeza da criação, imagine a grandeza do Éden, imagine a grandeza do relacionamento de Deus com o homem. Está descrito tudo em 2 capítulos, porque depois nós temos a queda, e do capítulo 4 até Apocalipse, nós só falamos de um único assunto, e o assunto trata da justificação do homem. Então de Gênesis capítulo 4 até Apocalipse capítulo 22, é um único assunto. Tudo se refere a Cristo, tudo se refere à volta para casa, tudo se refere à justificação, à eternidade. Então tudo se refere ao homem voltando para Deus. Então tudo que nós lemos na Bíblia, de Gênesis 2 para frente, é um único assunto. Claro que Cristo também estava no início de tudo, porque por Ele foi criado todas as coisas. Mas eu quero que você entenda isso, porque senão a gente vai aqui se apegar a um livro, do qual alguns irmãos podem entender como apenas um livro histórico, que não se refere nada a nós. Isso não é verdade. Por quê? Porque nós lemos aqui, que isso foi no capítulo 2, que a visão se cumpriria num tempo determinado no futuro. Então, a gente sabe que essa visão, embora ela tenha acontecido também com o povo de Israel, ela não se cumpriu totalmente no seu futuro. Uma, porque o povo judeu não foi exterminado, eles ainda estão aí, são, de certa forma, nossos irmãos, embora não em Cristo, mas eu creio que serão, porque tudo converge em Cristo. Então eles não foram exterminados, e também ainda não foram plenamente justificados, ou seja, não há redenção sobre eles ainda. Então é um texto que está totalmente ligado ao que nós acreditamos, e é muito fácil o entendimento, porque sistematicamente ele está fácil de ser entendido, compreendido. No capítulo 1 trata-se de uma coisa, no capítulo 2 nós temos uma transição, e aí a gente chega no capítulo 3, que é o ápice do texto, que é o ápice do livro, que é o que faz a gente cantar, que é o que faz a gente entender, que é o que faz a gente recitar, que é o versículo que diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê o seu fruto na videira, que as ovelhas e as vacas morram, ou seja, sequestradas dos currais, nós nos alegraremos e exaltaremos a Ti, ó Deus da nossa salvação. Isso a gente conhece. Mas por que Abacuque vai dizer isso? Vamos por partes. Vamos entender aqui primeiro o capítulo 1. Queridos, Abacuque, ele vivia num tempo crítico. Abacuque estava vivendo num tempo difícil. Repare que do versículo 1 ao versículo 4, ele está descrevendo qual era o cenário social contemporâneo aos seus dias. Então ele vai dizer: não há amor, existe apenas litígios entre as pessoas. Então um quer o que pertence ao outro, um quer o que é do outro, e as pessoas brigam por isso, e a justiça, ela é pervertida. Então não há senso de justiça mais. Quando você faz justiça para um, você está fazendo injustiça para o outro, e assim vai. Então ele se coloca na condição de Deus. Isso é muito interessante, porque a narrativa de Abacuque é uma narrativa dirigida até Deus para reclamar, para dialogar de forma, digamos que interrogativa a Deus, muito parecido com o Jonas. Foram profetas que questionaram Deus a respeito de algo, e Abacuque veio dizer: olha o que está acontecendo, e parece que o Senhor não faz nada.
Olha o que está acontecendo na nossa sociedade. Eu vejo injustiça por todos os lados, e o senhor está quieto aí, o senhor não esboça nenhuma reação. Sabe, queridos, a primeira coisa que eu quero falar para você, querido, é como é que o cristão está enxergando o mundo? Como é que você enxerga o mundo? Como nós enxergamos tudo isso que nós vemos? Será que você é do tipo de pessoa que acha que está tudo legal, normal, sabe, tá, vamos nos divertir junto com o mundo, porque está muito bacana esse momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de transição, de transições ideológicas, um momento de pós-modernidade. O homem está se descobrindo, o homem está descobrindo tecnologias, o homem está avançando. E a pergunta que eu te faço é: no que o ser humano está melhorando nisso? Sabe, irmãos, Abacuque, ele nos dá o exemplo. Isso é muito particular, por quê? Porque a gente vê isso na igreja primitiva, a gente vê isso nos apóstolos, a gente vê esse sentimento em Jesus, onde as pessoas olhavam para o mundo e lamentavam. Jesus, quando ele vai chegar em Jerusalém, e ele estava na condição de rejeição, ele vai chorar por aquelas pessoas e vai dizer: vocês estão perdendo tempo de visitação. Jesus, ele tinha um olhar para o mundo de lamento. Jesus, ele tinha um olhar para o mundo onde ele se inquietava por ver pessoas se perdendo. E a gente vê isso também em Paulo, por exemplo, quando no livro de Atos vai descrever que ele chega em Atenas e ele anda na cidade e ele vê mais imagens de esculturas do que cidadãos. E ele vai dizer: eu nunca vi tanto paganismo, tanta idolatria como aqui. E aquilo vai o angustiar, e aquilo vai colocá-lo numa condição de extremo desconforto. Como é que nós estamos olhando para o mundo, irmãos? Abacuque vai diante de Deus e vai dizer: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós, como cristãos, irmãos, nós olhamos para as pessoas perdidas e nós pelo menos sentimos incômodo com aquilo. Eu até conversava com Pedro hoje de manhã, ontem, sei lá que dia que foi. Sempre que a gente está trabalhando e entra alguém e a pessoa começa a falar palavrão, sabe? E ela começa a contar o tipo de vida que ela leva, vida de promiscuidade, vida de perversão, de inversão de valores. E o que eu acho mais interessante nisso, que é uma vida extremamente triste, do qual a pessoa busca um refúgio em algo que não é capaz de refugiá-la. E não tem nada pior do que você se abrigar num lugar que não te ampara. Se você estiver numa chuva torrencial, forte, com raios, relâmpagos, e você tentar se esconder em um lugar que não é abrigo, você fica com aquela sensação que mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa ruim. E é essa sensação que eu tenho olhando para o mundo. Pessoas que estão se refugiando em trabalho, em prazer, em baladas, em relacionamentos, em sexo livre, em ganhar dinheiro e muitas outras coisas. Mas repare, o final do versículo 5 do capítulo 2 vai dizer assim, que essas pessoas são pessoas que vivem por serem soberbas, como se não houvesse descanso. Então são pessoas cansadas. O semblante do mundo hoje mostra o cansaço, o fardo, mostra a tristeza de ser um ser humano definido apenas, sei lá, por um processo científico, evolucionista, que diz que você é apenas uma máquina e funciona apenas como um ser biológico e psicológico. Ou seja, morreu, não tem nada além disso. Então não há significado mais para nada. Então as pessoas vão vivendo. Repare como a palavra relacionamento é uma palavra dificílima hoje de ser resumida. As pessoas não conseguem ter relacionamento com nada. As pessoas não têm relacionamentos que duram no campo sentimental, no campo da amizade, em nada. No campo financeiro, as pessoas não são resolvidas em nada. As pessoas lutam para ter algo e quando elas têm algo, elas não são felizes com aquilo. Então, esse homem destituído da glória de Deus, ele está nessa condição. Não há descanso para ele. Não há descanso. Quando ele acha que ele vai chegar numa condição e vai dizer: agora eu estou feliz, ele diz: não estou feliz.
e ele tem alguma forma de descobrir que ele não está tão feliz, ele precisa buscar uma outra felicidade, porque a felicidade que ele tem agora não é suficiente. E nós estamos falando de um homem que olha para a sociedade e vê os efeitos práticos desta condição, e ele está dizendo: com isso as pessoas não se amam mais. Irmãos, outro dia eu peguei um camarada, 2 camaradas, isso é comum, porque a gente, como trabalha na igreja de tarde aqui, de manhã eu fico com os meus filhos, no meu caso, eu sou até madrugada para trabalhar, então a gente acaba pegando uma pessoa de perfil nessa condição, e várias vezes, você pega homem, mulher, que está indo para uma casa, para uma balada, eu não sei nem como é que é o nome que se dá para isso, mas de prostituição realmente, e pessoas casadas. Outro dia o camarada estava indo para um desses lugares, falando com um amigo: não, mas eu vou levar um presente para minha esposa. E não é só homem que faz isso, mulher faz isso também. E você fala, e ali dentro de você, você vai gemendo, chorando. Claro que nós precisamos falar de Jesus, mas não tem como você jogar uma semente onde não é uma terra. Tem que ter um espaço apropriado para isso. E você vai sentindo isso. Você vai falando: meu Deus, olha o tempo que eu estou vivendo. Eu quero te exortar nessa noite e dizer para você, querido, que você tem vivido no mundo como se o mundo fosse o seu destino final. Você deveria estar chorando pelas pessoas que se perdem, mas você quer andar junto com elas. Você sabe que elas estão perdidas, mas você quer andar junto com os perdidos. Você sabe que o mundo é infeliz, e você diz que descobriu o segredo e o caminho da felicidade, mas não tem dado valor nisso. Você tem percebido, visto pessoas completamente destruídas, e por se silenciar, acaba compactuando com isso. Mas há um apelo nesse profeta. Ele vai até Deus e vai dizer: Deus, o que é que está acontecendo? Porque isto está, digamos que, mexendo comigo. Isso está me decepcionando, me ferindo. Pelo menos esse sentimento a igreja do Senhor precisa ter, de olhar para o mundo e não desejar o que o mundo oferece, mas de olhar para o mundo e sentir dor, choro, em saber que eles estão perdidos, mas não sabem, que precisam ser salvos, mas nem sabem que precisam ser salvos, e de alguma forma nós podemos ser úteis a eles. E praticamente, irmãos, minha vida inteira eu trabalho dentro da igreja, lidando com pessoas que querem uma solução para as suas vidas. Mas de um tempo para cá eu tenho tido a oportunidade, graças a Deus, de lidar com pessoas que não estão neste perfil. E eu vou te falar uma coisa, querido: não há nada melhor do que com uma única palavra, com um único olhar, a pessoa fala: você é meio diferente, você é cristão. E com uma única palavra a pessoa falará: isso. Você não está pregando Jesus, você está vivendo Jesus. Isso é muito útil, porque a gente agora olha para o mundo e fala: eu vou ser útil na vida dele. Não é a inutilidade dele que vai tomar conta do meu coração. Então, no capítulo 1, querido, isso fica muito claro. A angústia de um homem que via a sociedade toda errada. E eu te faço mais uma vez essa pergunta: como você está enxergando o mundo? Será que, como nos dias de Abacuque, nós vivemos uma sociedade que não há mais padrão de valor, que não há mais nenhum tipo de sistema ético, moral, que nada mais é definido? Será que nós não vivemos numa sociedade que se autoproclama liberal e os seus parâmetros, ao invés de serem mantidos e estabelecidos, foram retirados? Sabe, querido, mas isso é tão antagônico, isso é tão engraçado, parece cômico, se não fosse tão cruel e triste, que as pessoas estabelecem padrões para algumas coisas que são de seus interesses, mas para outros elas tiram. Porque as pessoas não tiram os padrões e os parâmetros de avaliações acadêmicas? Então você, para ser médico, não precisa mais fazer faculdade. Seja médico, porque há um parâmetro para ser médico. Você tem que estudar, fazer residência. Mas para o casamento se tirou qualquer tipo de parâmetro, qualquer tipo de regra. Entende como aquilo que me interessa eu mantenho, aquilo que não me interessa eu tiro? E com isso,
por tirar qualquer tipo de freio moral, freio ético, não há mais o que seguir. Nós vivemos uma sociedade doente. Eu tenho uma esposa que é psicóloga, vocês sabem disso, e todas as projeções mostram que vai precisar de muitos psicólogos, porque cada vez mais você tem pessoas doentes. Você não tem ideia de como tem gente se matando, gente se cortando. Você não tem ideia de como tem gente se matando, gente, perdão a expressão, não gosto de usar isso, mas tem um minutinho da minha ignorância, pessoas doidas, literalmente. E por quê? Olha, querido, não gosto muito de falar isso não, mas não tem como você colher aquilo que você não plantou. E a sociedade, ela tem plantado o que ela tem colhido. Desculpa, ela tem colhido o que ela tem plantado. Ela tem vivido os sintomas do que é alguém que quer se afastar de Deus. E quando você lê aqui o texto, Deus ele vai dizer: as pessoas são arrogantes. Irmão, arrogância aqui não é uma condição meramente humana e comportamental, de relacionamento interpessoal. Esse cara é muito metido, sai de perto dele. Não, a arrogância aqui, ela está direcionada à pessoa de Deus. Deus está querendo dizer assim: eles são arrogantes. Por que eles são arrogantes? Ao invés deles serem filhos, dependentes, precisarem de mim, eles são arrogantes. Eles dizem: não, nós não precisamos de Deus. Eu me lembro que eu fiquei internado há 6 anos atrás, numa ala que ninguém quer entrar no hospital, que é a ala da oncologia, temida por todo mundo. Ninguém quer ter câncer. Você pode falar qualquer coisa, menos isso. A gente que até bate na mesa para falar isso. Eu tive que ter aquela experiência. E eu lembro que quando eu fui entrar numa sala, tinha uma placa em cima assim da porta: aqui Deus não entra, aqui só entra a ciência. E é isso que o ser humano tem feito. O ser humano tem se tornado arrogante. Ele tem falado: não, nos meus negócios não tem Deus, na faculdade não tem Deus, até na teologia não se tem Deus. O homem tem se tornado arrogante. Ele tem falado: não, pastor, mas eu não falo isso. Nós falamos, irmãos, porque são muitas decisões que nós tomamos, e não venha com essa que é a vontade de Deus, porque você sabe que não é, e nós tomamos com naturalidade. Nós falamos o que Deus não esperava, nós agimos de uma forma que Deus não esperava. Só faz o inverso para você ver. Se você estivesse agindo com você mesmo e o teu lado fosse Deus, como você se reagiria com alguém tomando a decisão que você toma, com alguém falando o que você fala? Se você fosse o outro lado da situação, pense nisso. Como você reagiria? Eu gosto muito da expressão. Outro dia eu vi um pastor falando isso, eu achei isso interessante. O que você faria consigo mesmo se você fosse o seu pastor? Se você tivesse que se aconselhar? Porque aí, irmãos, a gente não consegue mentir para si mesmo, porque a gente, por mais que seja orgulhoso, a gente tem que reconhecer para nós que eu sei que eu estou errado. Para os outros a gente não faz isso. Mas qual é o conselho que você daria se você fosse o seu próprio pastor? E aí, quando a gente faz esse exercício de nos examinar, a gente começa a perceber o quanto somos arrogantes. Porque a gente fala de um mundo que está se afastando de Deus, mas pode ser que nós também estamos. Abacuque não estava, ele estava preocupado com isso. Eu não quero me afastar de Deus, eu estou vendo todo mundo se afastando. E ele vai questionar Deus: faça alguma coisa por aqueles que ainda são justos, faça alguma coisa por aqueles que ainda são limpos. E Deus vai dar uma resposta para ele. E Deus vai dizer assim: ó, Abacuque, eu estou agindo. Mas sabe, irmãos, não tem nada melhor do que a gente receber a resposta que a gente estava esperando. O jovem que estudou dias e noites, bonito isso. Peço a Deus esforço para que meu filho seja assim. Estudou dias e noites para poder passar no vestibular na Unicamp. A resposta que ele mais quer é ir lá no mural e ver o nome dele: você passou, você vai estudar na USP, na Unicamp. Não tem nada melhor do que a gente receber uma resposta que nós queríamos. E agora Abacuque vai diante de Deus e fala: é isso. E a expectativa dele é: então Deus vai me dar uma palavra, uma resposta que está agindo e vai resolver isso. E Deus dá uma palavra para ele, irmãos, que ele não esperava. E Deus diz assim: eu estou agindo. E sabe qual é a forma que eu estou agindo? Eu vou usar os babilônicos para invadir Israel e destruir tudo, acabar com tudo. E Abacuque fala: ué,
Mas tu és um Deus justo, tu és um Deus misericordioso, e o Senhor vai punir a injustiça com a injustiça? E o Senhor vai punir dessa forma? Como é que pode? Tu que existes desde a eternidade, jamais morrerás, e nós te seguiremos. Mas o Senhor designou justamente uma forma de punir o nosso povo, usando uma nação pagã. Em outras palavras, Deus, eu não estou entendendo a forma que o Senhor estabeleceu por juízo sobre nossas vidas. E aqui tem outro princípio, irmãos. Irmãos, o povo estava completamente perdido. Sabe, irmãos, e quando as pessoas estão completamente perdidas, elas possuem uma característica. Qual característica? Cada um passa a ter a sua própria verdade, cada um agora estabelece o que ela acha correto. Você já participou de uma discussão? Escola, igreja, onde está todo mundo dando opinião? Já percebeu que nunca se chega a uma opinião clara, única? É isso? Não, porque cada um pensa de um jeito. Vamos falar de política. Um vai dizer que o correto quem é? É o Lula, não é isso? E vai falar para ele que não é. Ele te bate. Ou ele te dá um pão com mortandela. Aí você vai falar com outro, ele fala, não, o certo é o Bolsonaro. E vai falar para ele que ele está errado. Ele te mata, porque ele tem arma. Não é? É assim. Aí o outro vai falar, não, mas o bom mesmo é o Temer. Coitado, desse aí tem poucos que defendem, né? Mas ele é bom. Tu vai falar, não, o bom mesmo era na época do Sarney. Não se há uma definição. O outro fala, não, porque a questão é o liberalismo. Não, é o capitalismo, não, é o socialismo. É o marxismo. Porque por não existir mais parâmetro, por não existir mais um só caminho, agora nós temos todos os caminhos. Só que o problema de todos os caminhos é que não há convergência. Entendeu? Então cada um segue a sua própria orientação, alguns seguem aquilo que ela acha ser certo e nunca convergem, porque há conflitos de interesses, há conflitos de ideias. Quando nós temos um único caminho e todos vão pelo único caminho, elas chegam no mesmo lugar. Por isso Jesus não vai dizer que ele é mais um caminho, ele é o caminho. O artigo definido indica Cristo na sua centralidade e na sua única opção. Sabe, querido, eu quero que você entenda que a arrogância dos homens colocam ele numa condição de falar, não, Deus tem que fazer isso, porque eu acho que isso é o correto. Então quando Deus fala o que vai fazer, aquilo assusta Abacuque, porque ele não esperava. Pois é, e é assim que a gente age. Quando Deus ele fala, eu vou trabalhar na sua vida, e você fala, mas Deus não está trabalhando na minha vida, porque é o que está acontecendo? Mas quem é que está definindo, irmãos? O que é que Deus está fazendo, o que é que Deus não está fazendo? É a sua expectativa, é a sua arrogância, é o seu afastamento de Deus, é a cosmovisão do mundo que aderiu o teu coração e faz você pensar como o mundo. E quando as coisas saem da sua expectativa, você fala, isso não é Deus, porque eu não esperava assim. Lembra que nós falávamos aqui quinta-feira, como é que pode um apóstolo como esse cara não tem nem roupa para ser apóstolo, tem que chegar com um posicionamento, dizendo palavras filosóficas, citando os pensadores filósofos, os filósofos pré-socráticos. Esse cara tem que chegar, tem que cobrar. Mas esse cara chega muito simples, esse cara está precisando de comida, como é que ele é um apóstolo? Só pode ser mentira o que ele fala. Entende? Como o nosso eu, como o nosso orgulho ainda quer determinar as coisas para Deus. Irmãos, quando Satanás vai tentar Eva, Adão, ela vai dizer, vocês precisam de entendimento. E por que as pessoas precisam de entendimento? Porque você só pode questionar aquilo que você entende. Você só pode questionar aquilo que você entende. Eu chego lá no mecânico e ele fala, tem que trocar do seu carro os pistões, as válvulas, o que mais? A biela. Eu falo, biela? Para mim isso comia com cebola. Eu falo, se não trocar, você vai ficar na mão. Então Deus me livre, então troca. Mas se eu entendo de motor, eu falo, não, a biela não. Por quê? Porque ela está, a parafuseta, está tudo normal. Ele vai falar, ele entende. Assim? O vendedor chega e conta um monte de coisa para você.
Se você já trabalhou naquela área, você sabe se ele está falando verdade ou não. A gente busca entendimento, e por que o homem quer entendimento? Para questionar Deus. E quando Deus começa a dialogar com o homem, ele já tem entendimento. Ele começa a falar: não foi bem assim. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não foi bem assim. Foi a serpente, por que o Senhor criou ela? Ele já está na condição agora de arrogância. E quando nós cantamos mais de ti e menos de mim, não é um esforço nosso. É por isso que Paulo está dizendo: o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque é mais dele. Eu sou fraco e ele é maior do que eu, então é ele prevalecendo contra eu. Essa é a resiliência de Paulo. É ele mais de ti e menos de mim. E esse processo é o processo do qual o Espírito Santo nos ajuda. E agora é o Espírito Santo dizendo: não, Machado, baixa a bola, não é isso não, você está errado. Aceita, faz o que ele está dirigindo, obedeça a Deus. Só que se nós não tivermos um olhar de Abacuque amplo, enxergando que o mundo está assim, agindo de forma arrogante, a gente se torna arrogante contra Deus e nem percebe. Irmão, eu vou te ser bem sincero, perdão se eu vou chatear alguém aqui, minha intenção não é essa, mas às vezes a gente tem que ser duro a ponto de curar. A maioria das coisas que as pessoas pedem a Deus na igreja são coisas que Deus nunca vai fazer. A maioria das coisas que as pessoas pedem na igreja para Deus, perdão por dizer isso, mas Deus não está nem ouvindo, irmão. Deus está fazendo outra coisa. Ele está vendo lá uma reforma que ele está fazendo na Cidade Santa. Vamos colocar aqui pia de ouro, porque o meu filho Machado vai vir. Deus, tem uma pessoa chamando o senhor lá, falando que é para o senhor trocar o carro dela, o Azira dela, que é modelo antigo. Deixa isso aí que ele também está falando, tadinho. Vamos ver aqui é assim que Deus está, irmão. Deus, o irmão está falando lá que vai sair da igreja. Não, ele é doido, deixa ele para lá. Vamos ver aqui, vamos continuar a reforma aqui. Perdão dizer isso, mas é a realidade, que a gente precisa olhar para a Bíblia. Não são coisas que os homens inventam, é o que a Bíblia fala. Abacuque vai diante de Deus, fala: Deus, por que essa é a tua forma de agir? E aí, cara, o capítulo 2 ele é fantástico, porque Deus fala: Abacuque, presta atenção, escreve a visão de forma ampla na tábua, coloca o espaçamento. Pedro, qual que é o espaçamento para ficar bem amplo assim, no Word? 16:10. Então põe 16:10 Arial com 1,5 de espaçamento. Pega as regras da BNT, deixa tudo amplo, para ler fácil. Põe na tábua, até o mensageiro que passar com a tábua correndo, as pessoas vão conseguir identificar. Escreve o que eu vou falar aí. Esse é o nosso chamado. Nós olhamos para o mundo e percebemos que o mundo está perdido. E nós percebemos que o mundo está perdido porque ele é arrogante contra Deus. Mas o Espírito Santo vai forçando a carne, vai dizendo: menos de você, você é fraco, mais dele, o poder é dele. E essa é a resiliência. Entender que eu estou nessa condição de fraqueza para que um dia eu seja transformado. Porque se eu for bom, se eu for grande, eu não preciso ser salvo. Só é salvo quem é fraco. E se Jesus é o Redentor, Ele é o Redentor de pessoas fracas, de pessoas pequenas. Aleluia. E eu estou entendendo isso. E agora Ele está dizendo: então agora você vai pegar a tua vida e vai escrever a visão, e vai sair correndo por aí com essa visão estampada para o mundo, para que todos possam enxergar. Cara, Deus falou no meu coração, até o que passar correndo vai conseguir identificar. Você pode ficar 1 minuto perto de uma pessoa, você pode ficar 10 minutos perto de uma pessoa, mas ela precisa sentir o cheiro da glória de Deus na sua vida. Ela precisa sentir a presença de Deus por uma forma que você fala, pelo um olhar que você dá. Pode ser cliente, funcionário, amigo, professor, aluno, independentemente de quem quer que seja. Eu passei por alguém, ela vai ver estampado em mim algo diferente, que vai fazer ela refletir: o tipo de vida que eu tenho vivido não tem significado, e esse cara tem. E para onde é que ele está correndo com essa tábua? Para onde é que ele está correndo com esse estilo de vida? Para onde é que ele está correndo com esse aspecto? Eu quero ir atrás dele. Aleluia. Para isso serve o cristianismo e a igreja, senão não tem sentido. Se a gente quiser copiar o mundo, se a gente quiser fazer igual ao mundo, vai escrever na tábua, ora, vamos escrever. Então coloca aí: a promessa é para o tempo determinado no futuro. E ainda que demore, ela certamente virá e não tardará. O tempo não é nosso, o tempo é dele.
Abacuque, você está me questionando por muita coisa que está acontecendo, mas eu sei o que está acontecendo e eu tenho o controle de tudo. Aleluia. É por isso que, sabe, o culto de quinta, hoje de manhã, está falando tanto sobre confiança. Porque às vezes a gente chega aqui e fala: Deus, por que isso? Por que aquilo? Deus, por que isso? É o nosso orgulho que está nos levando a esse tipo de questionamento. E agora a gente chega diante de Deus e fala: opa, baixa a bolinha aí, Machadinho, sai fora aí, Espírito Santo, entra em jogo aí, isso não é nada. Aleluia. Isso é tremendo, irmãos, porque Jesus, Ele ama pessoas que não têm valor nenhum, e Ele ama tanto essas pessoas que não tinham valor nenhum, que Ele decidiu fazer com que essas pessoas reconhecessem isso em suas fraquezas, para que um dia elas pudessem ser glorificadas e voltarem a ser como Ele. Não é uma condição eterna. Por isso que eu disse aqui na quinta-feira, que o relacionamento que Paulo tinha com Deus, dava a ele esse comportamento. Por quê? Porque era um relacionamento a longo prazo, não era algo imediatista. Eu vou buscar Deus para Ele fazer algo agora na minha vida, eu vou buscar Deus porque Ele vai fazer isso na minha vida. Não, eu estou buscando a Deus, querido, porque eu creio no relacionamento eterno. Então as coisas que acontecem agora, elas cooperam para o futuro. Para pensar nisso. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida agora que estão cooperando para o futuro, mas isso está no entendimento de Deus, e você, como homem carnal, orgulhoso, soberbo, às vezes não entende. Mas quando você descansa nos braços dele, quando você se acalma, você percebe Ele acalmando toda a tempestade. E quando a tempestade se acalma, qual a reação das pessoas? Quem é esse que até a tempestade obedece? Quando a tempestade se acalma, nós conseguimos olhar para Jesus e a gente se identifica nele. A gente olha para Jesus e a gente contempla: quem é esse? Quem é esse que trabalha dentro de mim de uma forma tão diferente, que mesmo eu não tendo o que o mundo julga ser essencial, primordial, você precisa ter, senão você não é feliz. E sabe, querido, o Evangelho é marcado por ausência, por renúncia. O Evangelho é marcado muito mais por aquilo que nós perdemos do que por aquilo que nós ganhamos. Isso é tão tremendo, querido, porque você vai percebendo que você vai perdendo toda a identidade com o mundo, e ao invés de ser infeliz com isso, pelo contrário, você vai se tornando uma pessoa plena e completa. Quantas são as pessoas que perderam o título, já não bebem mais, já não vão mais para farra, já não está curtindo a vida como o mundo está curtindo, e você pergunta: como é que você está? Ela diz: eu estou feliz. Ele é tão maravilhoso, só Jesus para trabalhar dessa forma, só Ele para te tornar uma pessoa feliz, ao invés de te dar algo, tirar algo de você. Tira algo de uma criança, ela chora. Jesus, Ele tira algo de você e diz: agora você é feliz, porque agora você não tem mais aquilo que ocupava o meu lugar. Aleluia. Abacuque, está entendendo isso? Eu estou. Então escreve: a visão, ela vai se cumprir segundo o meu tempo e a minha vontade, porque eles são arrogantes. E o texto diz assim, ó: mas o justo viverá pela fé. Cara, quem não se apaixona com esse texto? Porque é a primeira vez no Velho Testamento que está falando de justificação por intermédio da fé. A gente vai ver lá em Romanos capítulo 1, 17, que o justo viverá pela fé. Em Gálatas 3, 11, que o justo viverá pela fé. Em Hebreus 10, 38, que o justo viverá pela fé. Nós temos uma concepção, nós entendemos que a nossa justificação é por intermédio da fé, ou seja, pelo ato de Cristo na cruz, pelo sacrifício vicário, pelo pagamento, pelo alto pagamento do qual Ele se dispôs em nosso lugar, uma dívida que era nossa. Mas isso aqui, irmão, está sendo dito no Velho Testamento. Toda a cultura judaica girava em torno de uma única coisa: você é justificado porque você sacrifica, você é justificado porque você se esforça, você é justificado porque você obedece à Torá, você é justificado porque você é obediente aos costumes, ao ensino. E agora a primeira vez que isso está sendo dito no Velho Testamento: você é justificado pela fé. Aleluia. Esse cara não tinha nem muita noção do que ele estava ouvindo, mas a gente pode ler isso aqui e se identificar. Aleluia. É tudo com Ele. Não tem nada relacionado a você. É tudo relacionado ao que Ele faz, ao que Ele fez, quem Ele é. Aleluia. E a gente chega aqui nessa igreja nesta noite,
para colocar a nossa arrogância de lado. Olha como é linda a minha adoração que eu faço. Nossa adoração é a adoração de um pecador, irmão. Deus ele é louvado por coisas muito melhores do que nós. Olhem os rios, o mar, as cachoeiras, os pássaros, a natureza, como elas louvam com perfeição no seu voar, no desenvolvimento natural das coisas. E a gente chega aqui para adorar um Deus cheio de mágoa no coração, cheio de coisas no coração do qual Ele não compactua. Agora a gente faz o quê? Põe essa arrogância de lado e começa a bater no peito, e a dizer: eu sou um pecador, que eu não poderia nem olhar para você, mas eu só estou olhando para você porque a autorização é tua. Você está dizendo: olhe para mim, filho. Você está me chamando de filho. Aleluia. Viva pela fé. E quando o texto está dizendo pela fé, isso é tão mal interpretado, mas agora a gente está tendo a concepção concreta, profunda, exclusiva a respeito disso. Viver pela fé não é sair por aí tagarelando, falando: eu vou vencer, eu vou ter isso, vou ter aquilo outro. Viver pela fé é dizer todo dia, toda manhã: tudo que acontecer na minha vida hoje está relacionado ao que Ele quer, ao que Ele espera. Não, mas amanhã eu vou viajar, mas amanhã eu vou comprar uma casa, não, mas amanhã eu vou fazer, esses são os meus planos. Não, eu sou como uma neblina que aparece, existe, agora há pouco não existe, que ela se desfaz com muita facilidade. Então quais são as palavras que estão na sua boca, cristão? Se o Senhor quiser isso ou aquilo, nós iremos, nós faremos, nós nos estabeleceremos. Então eu não posso prometer nada para você. A única coisa que eu posso prometer para você que eu farei amanhã é o que Ele quiser que eu faça. Isso é viver pela fé. Isso é tão profundo, irmãos, porque o que me comove nessa história toda é que Abacuque, no capítulo 1, ele está correndo de um lado para o outro, desesperado, apavorado. Olha o cenário, olha o que está acontecendo. Meu Deus, o Senhor não faz nada, me dá uma resposta, fala comigo. E aí Deus dá a primeira nele, ele fica mais apavorado ainda, e Deus começa a trabalhar no coração desse cara no capítulo 2, e é um processo de transição. E aí Deus vai falando, ele vai entendendo, aí a gente tem um ápice, o capítulo 3, um cara que vai da dúvida para a extrema adoração, para a adoração máxima, um cara que vai da inquietação para o descanso, um cara que vai da preocupação para a tranquilidade. E agora Abacuque está dizendo ao contrário. Ele não está dizendo: por que o Senhor não faz, e o porquê disso, o porquê daquilo. Agora ele está dizendo ao contrário: agora eu entendi a grandeza da tua vontade, a sua soberania, e quer saber, então não se trata mais de mim, se trata de você. Pode ser que nós estejamos perdendo tudo, pode ser que aparentemente tudo esteja dando errado, mesmo assim nós nos alegraremos em Ti. E quantas são as vezes que o machado vai diante de Deus, aflito, preocupado. Esse mundo nos coage com um processo coercitivo, tenta nos dobrar diante dele, e são muitas preocupações, são muitas decepções, e a gente chega diante de Deus atribulado na nossa angústia, na nossa arrogância. E agora vem o Espírito Santo, advogado. E quem é o advogado? Quem é advogado aqui sabe como é que é o trabalho do advogado. O advogado, ele vai pacificando as coisas, ele vai tentando resolver, ele vai dialogando, ele vai tentando acertar as partes. E agora esse Espírito Santo que é advogado vai trabalhando no meu coração, vai falando: não é assim, não é assim. E ele vai me colocando para dentro da justiça de Deus, porque o advogado tem que trabalhar com justiça, e o advogado, o Espírito Santo, ele trabalha com a justiça, não dos homens, mas com a justiça de Deus. E ele vai trabalhando, ele vai me colocando na justiça de Deus. E agora eu vou transitando, que isso possa acontecer na sua vida hoje, todos os dias, que você olhe para esse mundo, que você perceba quão angustiante é esse mundo, mas que a transição do Espírito Santo sopra em você, e ele comece a te alinhar para a vontade de Deus, e aí você começa a mudar até a tua forma de falar, porque antes você impunha algo para Deus, agora a única imposição é a dele sobre a tua vida. Independentemente do que aconteça, eu me alegrarei em Ti, ó Deus da minha salvação. E isso é tão tremendo, porque ele vai dizer assim, ó, olha a comparação que ele vai dar. Ele não faz, digamos que poesia, embora seja música, ele não faz poesia, ele não escreve um livro, ele não coloca capítulos, ele resume tudo numa única coisa: você firma os meus passos como de um cervo,
e me faz andar nas alturas. É um tipo de animal, querido, não sei se você assistiu no Animal Planet, é um tipo de animal, o cervo, que ele tem muita força na musculatura, ele tem uma explosão, ele consegue pular muito alto, e são animais que andam no precipício, são animais que andam na beiradinha mesmo, são animais que andam num lugar de risco, tem muito equilíbrio e muita força, e olha a comparação que ele dá. Eu estou descansando em alguém que equilibrou minha vida. Paulo está dizendo assim, eu fui exposto a todo tipo de perigo, mas eu estou de pé. Não é isso? Estou de pé. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O teu equilíbrio está em Cristo. Então agora não importa mais qual é o prejuízo, qual é o risco. O que importa é quem está equilibrando a minha vida. Sabe, o teu tipo de vida com Deus está condicionando você a uma vida perfeita, uma vida com Deus. Eu sou de Deus porque tudo está dando certo. O teu tipo de vida com Deus é avaliado. O teu tipo de vida com Deus é resumido porque as coisas fluem, que é uma beleza, porque as coisas dão certo na tua vida. Como é que eu estou bem com Deus? Porque está tudo indo bem. É o contrário. O tipo de vida com Deus é avaliado quando você vê aquele cara mediante ao risco, mediante as quedas, aos perigos desse mundo, mas Ele é o centro, Ele é o equilíbrio, Ele é o que fortalece. E Paulo vai dizer lá, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo aponta para a mesma coisa, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. É isso que se trata. Estamos falando de um animal que tem equilíbrio para andar mediante a riscos e que faz longas jornadas. Um animal que consegue andar. Você consegue entender, irmão, a característica de um cristão que está nesse mundo, mas não é desse mundo, que está aqui como peregrino e embaixador. Peregrino porque ele está indo para algum lugar, e embaixador porque ele está proclamando as pessoas a irem com ele. Que esta palavra tenha poder ao teu coração. Não se apegue ao que é errado. Não se apegue ao que é mortal, ao que é material. Não se apegue ao que está com prazo de validade vencida. Não se apegue com aquilo que está com os dias contados. Não se apegue naquilo que não tem significado nenhum. Que você nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que você ore agora, e que você faça como Abacuque, transita desta condição tão duvidosa, tão preocupado, tão desesperado, por uma condição de adoração plena, máxima. Aleluia. Uma condição que você enxerga Jesus na sua vida. Amém. Aleluia. Cara, por que a igreja primitiva se expunha tanto a tantos perigos? Aqueles caras iam para prisão, apedrejamento, crucificação. E por que esses caras vão lá? Os caras estão indo para o Coliseu, a igreja primitiva, morrer, comida por leão. Como é que esses caras, Sadraque, Mesaque e Abednego, dizem: ainda que Deus não nos livre, a gente entra na fornalha de fogo? Que fé é essa? O justo viverá pela fé. Nós não estamos estabelecendo regra e condição para adorar a Deus. Nós não estamos estabelecendo condição para servir a Deus. O Espírito tem quebrado nosso orgulho, e a vontade dEle, o plano dEle. Que você possa ouvir da boca da maior e da melhor pessoa que você é um vencedor em Cristo. E esta pessoa é Jesus. Porque não adianta você ouvir das pessoas que você é feliz e você é um sucesso, e para você mesmo você ser infeliz. E a gente só é plenamente feliz quando a gente ouve Jesus falando: você tem valor, eu morri por você, eu te amo. É a pessoa mais importante. Isso nos arrebenta, isso mexe com a gente. Aleluia. A gente não gosta de ouvir elogio das pessoas, mas percebeu que tem prazo de validade? Se eu elogiar o seu cabelo hoje, amanhã eu tenho que elogiar de novo. Por quê? Porque amanhã você já está se sentindo feio. Como Jesus é o que há de maior e de melhor, como esse Deus é o Deus que tudo nele existe, quando nós ouvimos da boca dele que ele nos ama, que ele nos trata como noiva, como filhos, como amigos, isso mexe com a gente.
É por isso que as pessoas que estão servindo Jesus verdadeiramente são as pessoas mais felizes, são as pessoas mais realizadas, porque elas não precisam ter nada, elas se tornaram cristãs, filhas. Aleluia. Quando eu leio esse texto de Abacuque, isso aqui me comove muito, porque é o nosso retrato, alguém que sai do desespero para a confiança. Eu não sei quantas pessoas estão aqui hoje desse jeito, mas se você deixar, o Espírito Santo vai te transitar. Pode ser que muita coisa que você até entrou aqui para Deus resolver, irmão, de repente vai até ser resolvido, mas não do jeito que você esperava. Mas a questão é, você vai continuar confiando, você vai esperar, você vai descansar. Aleluia, é isso, aplauda Jesus.